Os quase 300 corpos e as ossadas que se encontram acumulados no Instituto Médico Legal aqui em Maceió, no IML, deverão ser sepultados a partir dessa semana, de acordo com as informações da Defensoria Pública. Eu vou chamar a Mônica Hermília ao vivo agora, para que a Mônica possa nos trazer mais detalhes e informações sobre essa celeuma que já vem se arrastando durante muito tempo, né? E os corpos e as ossadas serão enterrados em seus municípios de origem, é o que eu quero saber, ou os sepultamentos serão feitos aqui em nossa capital, Maceió? Porque havia uma briga muito grande de que cada município tivesse a sua responsabilidade de sepultar ali, seja os seus restos mortais, os corpos que não estavam ainda identificados. Como é que vai ser feito tudo isso, Mônica? Boa tarde. Pois é, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse impasse já vem, né, desde 2018, esses corpos, esses quase 300 corpos, são 288 corpos que estão no IML, entre corpos íntegros e também restos mortais. Para você ter uma ideia, Wilson, são 160 corpos íntegros, desses 68 precisam ser sepultados em Maceió e 92 corpos que estão íntegros, né, inteiros, no interior, mas todo o restante, né, que ao todo somam 288 corpos, tem alguns deles que estão apenas as ossadas. E sim, o corpo que foi identificado em Maceió precisa ser sepultado em Maceió e os do interior, cada um no seu respectivo interior. Para falar sobre isso, inclusive para falar sobre o TAC, que foi firmado com o IML, para que eles consigam criar um fluxo, né, que funcione realmente para dar vazão a esses corpos que precisam ser sepultados e aos novos que chegarão no IML. Para falar sobre tudo isso, eu converso agora com Lucas Monteiro Valença, ele que é defensor público, já está aqui com a gente. Defensor, obrigado por nos receber. Um TAC foi firmado para que vocês consigam criar um fluxo, um cronograma de sepultamento desses corpos. Como é que está sendo realizado? Como é que a Defensoria Pública está atuando para dar celeridade a esse processo? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Até como foi dito logo no início da chamada, né? A gente observou da Defensoria Pública porque até o ano de 2018, todos os corpos que estavam no IML, independentemente da origem, do município que ele viesse, Maceió acabava realizando o sepultamento de todos esses corpos. Independentemente da origem. Só que, como a gente sabe, Maceió também passou por graves dificuldades, seja em razão da interdição do cemitério, por conta da tragédia da Braskem, seja por conta também da própria pandemia, em que dobrou o número de mortos aqui na capital. Maceió passou a enfrentar um sistema de um verdadeiro colapso também na questão dos sepultamentos. Então, Maceió passou a se negar a sepultar os corpos de outros municípios e acabou gerando esse acúmulo de corpos desde 2018 ao ponto que a gente chegou nessa situação que a gente se encontra hoje. Então, qual foi a primeira adoção da primeira medida pela Defensoria Pública? Foi realizar uma reunião aqui com 25 municípios, né, porque esses corpos que estão presentes, que estão hoje lá no IML, pertencem não só a Maceió, mas a outros 24 municípios. E a gente fez uma reunião aqui na Defensoria Pública, junto ao IML também, com procuradores de todos esses municípios, e expusemos a situação. Cada município tem que sepultar os seus próprios corpos. Não existe nenhuma obrigação legal de Maceió de sepultar os corpos do estado inteiro. Então a gente colocou a situação aqui, todos os procuradores entenderam a situação, houve bastante bom senso por parte dos procuradores. Vários municípios já assinaram o TAC, já nos responderam afirmativamente, e agora começa o trabalho de sepultar efetivamente esses corpos. Então essa semana a gente vai sepultar cerca de 10 corpos aqui em Maceió. O IML e o pessoal da LURB já começaram, inclusive já estão indo hoje para o cemitério para averiguarem a área onde serão sepultados esses corpos. Então, Maceió irá realizar o sepultamento dos seus 68 corpos, além das ossadas, que também se encontram ali presentes no IML. E para também não sobrecarregar ainda mais, né, o sistema de Maceió, a gente decidiu realizar um sistema de alternância. Então, a princípio, uma semana será realizado o sepultamento dos corpos de Maceió e na outra semana os corpos que estão no município. A Defensoria Pública será justamente esse ator de criar essa ponte entre municípios e o IML para que sejam levados esses corpos também para o interior do estado. Caso algum município se negue a receber por qualquer motivo, a gente certamente acionará a justiça, mas eu acredito que não vai ser necessário. Até agora, todos os municípios têm respondido positivamente, até porque é uma questão de bom senso e de dignidade desses corpos que se encontram no IML. Os corpos serão sepultados todos de uma vez ou vocês conseguiram fazer um cronograma de uma quantidade que os cemitérios vão conseguir absorver? Perfeita colocação. O IML, em conversa com o diretor do IML, ele nos pediu que fosse realizado o sepultamento de cerca de 10 corpos por semana.
A gente sabe que hoje também o IML sofre também com a ausência de material, de recursos humanos também, mas ele nos informou que, em razão de uma nova nomeação que teve de concursos, né, recentemente promovido pelo governo do Estado, a partir do mês que vem já poderá se aumentar o número de corpos que poderão ser sepultados por semana. Mas a gente está mantendo essa média, uma média de 10 corpos por semana que serão sepultados, e a gente acredita que em 4 meses e meio, a gente consiga efetivamente dar vazão e dar um sepultamento digno para todos os corpos que estão ali. A Defensoria Pública vai acompanhar de perto, né, esses sepultamentos para saber se realmente eles estão sendo realizados? A gente vai ter que acompanhar de perto, porque a ponte que vai ser feita entre o IML e os municípios, e essa cobrança para que cada município receba esses corpos, vai ser feita através de nós, da Defensoria Pública. Então, eventualmente, algum município se mostrar resistente, nós vamos ser os primeiros a saber e adotar as medidas judiciais, se for o caso, se for necessário. Mas, volto a dizer, espero que isso não aconteça, porque é uma questão de bom senso, e essa situação, inclusive a gente, através desse termo de ajuste de conduta, a gente quer criar um fluxo para que isso não volte a acontecer, né? Para que quando, à medida que forem chegando os novos corpos de IML, através desse compromisso que os municípios já receberam, que o IML possa já entrar em contato direto com os municípios e realizar os sepultamentos dignos, para que a gente não volte daqui a ano que vem, ou daqui a 2 anos, ter mais 100, 150 corpos acumulados no IML. Isso é inaceitável. Defensor, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o defensor público, Lucas Monteiro Valença, portanto, está aí. Essa semana já começam os sepultamentos, pelo menos 10 essa semana em Maceió, na próxima semana mais 10 para o interior. O cronograma já está sendo montado para que esses corpos sejam sepultados, né, e não voltem a se acumular novamente. Wilson, voltamos com você. Muito bem, Mônica. Deixa eu só aproveitar, o defensor, o doutor Lucas, está com o nosso ponto. Doutor Lucas, só para a gente concluir, esses corpos, esses mais quase 300 corpos, entre restos mortais e corpos também, eles serão sepultados como indigentes ou tem corpos e ossadas que já foram identificados pelos familiares? Como é que vai ser feito isso? E parabéns pelo trabalho. Boa tarde. Interessante sua pergunta, né? Porque muita gente se questiona quais são esses corpos, né, que estão lá no IML. E, de fato, boa parte desses corpos que estão lá são corpos de pessoas indigentes, ou seja, pessoas que não foram identificadas, corpos que já estão lá, inclusive, desde 2018 e até hoje não se conseguiu uma identificação. Então, infelizmente, muitos corpos que serão sepultados como indigentes. Mas também há corpos lá no IML de pessoas que são identificadas, mas que nenhum familiar ou nenhum amigo chegou a solicitar esse corpo para levar para o sepultamento. Então, a resposta é sim, haverá tanto pessoas que serão sepultadas, tanto corpos que serão sepultados como indigentes, mas também corpos de pessoas que são identificadas, mas que infelizmente nenhum parente ou amigo foi solicitar esse corpo junto ao IML para realizar o devido sepultamento. Perfeito. E só para a gente concluir, perfeita a sua conclusão, esse mausoléu, por exemplo, local onde serão sepultados esses 10 corpos por semana, como foi feito aí esse planejamento, essa logística, são o quê? São mausoléus feitos especificamente para essas pessoas indigentes ou serão colocados em outras sepulturas? Como é que vai funcionar isso, o defensor, por favor? Serão sepultados em cemitério. Obviamente que cada município vai adotar uma postura específica desse município. Mas, por exemplo, aqui em Maceió será uma divina pastora. A gente entende que o que é mais importante é que esses corpos sejam sepultados dignamente, né? Se vai ser realizado dentro de uma área específica do cemitério, a gente vai depender da solução dada por cada município. Contanto que esse município, né, adote um sepultamento digno para essas pessoas. Mas, assim, o que eu posso afirmar é que aqui em Maceió, inclusive o diretor do IML está indo agora se reunir com o pessoal da LURB no cemitério Divina Pastora, né? Mas cada município vai adotar uma postura sua. O importante é que sejam realizados esses sepultamentos com dignidade. Isso também a gente vai estar acompanhando. Perfeito. Doutor Lucas, mais uma vez, muito obrigado, bem explicado. A gente torce que tudo isso seja realmente, como o senhor bem disse, é inadmissível uma quantidade como essa, né? Enfim, estarem lá corpos e restos mortais dentro, né, dos freezers, inclusive, do Instituto Médico Legal, que recebe corpos praticamente todos os dias. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho do senhor e toda a sua equipe da Defensoria Pública, no qual a gente sabe que faz um trabalho brilhante. Parabéns, obrigado. Mônica, você volta daqui a pouquinho trazendo mais detalhes e mais informações para quem acompanha aqui o nosso Fenômeno Fica Alerta.